Olá, mais uma aula de petrografia com o professor Paulino Batista para a turma de mineração do CETEC Cursos Técnicos. Bom, chegamos ao nosso 10º encontro online, nessa modalidade diferente, e aí o professor Paulino resolveu fazer uma revisão de tudo que nós vimos nesses nossos 9 encontros, nessas 2 últimas semanas de petrografia. Bom, vamos fazer uma análise bem rápida de tudo aquilo que nós vimos e aí tentar sanar algumas pequenas dúvidas que ficaram ao longo dessa nossa caminhada. Para isso eu criei esse muralzinho com as nossas 9 aulas online. A primeira aula online que nós tivemos, ela falou sobre o histórico de desenvolvimento da petrologia, antes dela virar petrografia. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre teorias que fundamentaram a geologia, como teoria da Terra Oca, teoria da Terra plana, a litosfera, as camadas, a divisão química do interior da Terra, e também falamos sobre corpo geológico, rocha e mineral, o conceito desses 3 elementos. Na nossa terceira aula, nós falamos sobre o ciclo das rochas e os principais tipos de rocha que envolvem o planeta de uma forma única. Na nossa quarta aula, nós abordamos as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Na nossa quinta aula, nós falamos sobre as rochas ígneas. Na sexta aula, nós falamos sobre geração de magma e estrutura interna do planeta Terra. E as nossas últimas 3 aulas, as aulas 7, 8 e 9, nós falamos sobre a classificação das rochas ígneas. Tá? Então nós tivemos aí 9 aulas online sobre a disciplina de petrografia. E agora nós vamos revisar um pouquinho, de uma forma bem dinâmica, bem rápida, o que nós vimos nessas 9 videoaulas. Na nossa primeira videoaula, o professor trouxe o histórico de desenvolvimento da petrologia, ou petrografia mais à frente. E aí embaixo eu trago 3 imagens que nós discutimos muito em sala de aula, que são as teorias que vão fundamentar. Eu trouxe primeiro a ideia do Coliseu, que foi em Roma que surge a primeira diversidade de tipos de rocha. E lógico, se tem a primeira diversidade de tipos de rochas, nós vamos ter também as primeiras nomenclaturas dessas rochas. As primeiras criaturas a nomearem as rochas vão ser os romanos. Tá? E é bom lembrar que os romanos se apropriavam muito dos conceitos mitológicos, né? A ciência nasce dessa mitologia. Tanto que nós falamos sobre o conceito de petrografia. Vocês recordam? Petrografia é a identificação exata dos minerais constituintes e a classificação quantitativa das rochas. Então é assim, a gente vai classificar as rochas e identificar os minerais que formam essas rochas, ou que constituem essas rochas. Para tanto, a gente estudou o neptunismo, o plutonismo, o uniformitarismo. Aprendemos o quanto a petrografia evoluiu com o surgimento, com a descoberta, né, do microscópico e da técnica da lâmina delgada, que facilitou e muito a leitura para a identificação e classificação quantitativa das rochas. Só para recapitular rapidinho, o neptunismo é aquela teoria escrita lá no final do século XVIII por Werner, Abraham Gold Werner, que ele dizia que as rochas, os materiais originados, tinham sido depositados em fundos oceânicos. Por isso Netuno, o rei dos oceanos, como se as rochas tivessem sido depositadas originalmente no fundo oceânico que cobria toda a Terra. Essa era a primeira teoria do neptunismo. Tá? Ele atribuía também o vulcanismo à combustão de carvão mineral em locais muito profundos. Então, ele não sabia da existência do magma. Então, ele achava que o carvão mineral pegando fogo dava origem aos vulcanismos. Já o plutonismo já vai ser uma teoria mais próxima de nós, ela já é do século XVIII, né, finalzinho do século XVIII, é escrita por James Hutton, e ele classificava o interior da Terra como um espaço quente. E o principal elemento para a geração do magma era esse calor subterrâneo que dava origem ao magma e, consequentemente, às erupções vulcânicas, né, ou ao vulcanismo. Essa teoria ela foi parar em um livro chamado A Teoria da Terra, em 1895, já 100 anos depois.
Então eu tenho o surgimento das rochas no oceano, o surgimento das rochas pelo calor subterrâneo, e nós vamos ter também o uniformitarismo, que já é mais recente. O uniformitarismo é uma junção de Lamarck, Lyell e Hilton, que também acreditavam que o princípio do uniformitarismo ajudaria muito a geologia. Professor, o que é que diz esse uniformitarismo? Eles diziam que tanto os fenômenos antigos quanto os fenômenos atuais são controlados pelas mesmas leis físicas e químicas de sempre. Então, que a Terra sempre foi controlada por leis físicas e químicas. Lembrando que esse uniformitarismo ele vai sofrer reações monstruosas, principalmente da galera que fundamentava-se na Bíblia, que falava-se do catastrofismo, né, das catástrofes naturais que algumas pessoas usam até hoje. Mas o uniformitarismo ajudou e muito em algumas explicações, como, por exemplo, o referido dilúvio. Segundo os uniformitaristas, não existia o dilúvio porque não tinha como chover em toda a Terra ao mesmo tempo. Mesmo assim, nós ainda temos algumas nomenclaturas geológicas fundamentadas nesse catastrofismo, como, por exemplo, o termo depósito diluvial é utilizado até hoje na geologia, tá? Como se fossem as rochas depositadas pelo processo do dilúvio. A petrologia, como eu falei na aula 1, ela vai sofrer uma evolução monstruosa com a descoberta com a invenção do microscópio lá pelo meio do século XIX. Além do microscópio, uma técnica de lâmina delgada, que é você cortar uma película bem fininha de rocha de 30 micrômetros, tá, de espessura, para que a observação seja mais precisa no microscópio. Isso vai ajudar e muito na evolução da petrografia como ciência. A aula 1, nós falamos basicamente sobre isso: neptunismo, plutonismo, uniformitarismo, a invenção do microscópio e da técnica da lâmina delgada para enriquecimento da petrografia. Já na aula 2, nós viajamos muito, não sei se vocês lembram, quando nós discutimos sobre a teoria da Terra plana e a teoria da Terra oca, que são duas teorias que se sobrepõem hoje em dia nas discussões para fundamentar a geologia. Aí nós discutimos muito sobre elas, por exemplo, a teoria da Terra plana, que acredita que a Terra seria plana e que seria um disco achatado, que o Sol e a Lua orbitavam a Terra e não o contrário, não era a Terra que orbitava o Sol ficava dentro da Terra, que as bordas eram os polos, né, congelados. Inclusive a gente discutiu até na sala que tem algumas viagens de pessoas querendo ir para o fim da Terra, né, dessa Terra plana. É uma teoria que voltou com muita força agora no século XXI. E também falamos da teoria da Terra oca, que é uma outra teoria que diz que existe um outro planeta dentro do planeta Terra, com entradas nos polos, né? Inclusive você tem pessoas que acreditam fielmente que existem essas entradas para o reino de Agartha, que seria um reino desenvolvido no interior da Terra. Bom, para a existência dessa Terra oca, a gente teria que esquecer tudo que a gente conhece de camadas internas da Terra, quimicamente falando, de crosta, manto e núcleo. Acreditando-se que a Terra seja oca, você não teria manto, ou esse manto não seria pastoso como a gente imagina. A Terra plana é uma outra leitura, né, mais complicada, porque nós já saímos do planeta, nós já vimos a esfericidade da Terra. Galileu já provou há tanto tempo que a Terra orbita o Sol e não o contrário, mas são teorias que voltaram, mas são legais porque elas estimulam as pessoas a lerem, né, sobre geologia. Falamos também, nessa mesma aula, sobre corpo geológico, enquanto unidade que compõe a crosta terrestre, de tamanho variado, de metros até dezenas de quilômetros. O corpo geológico seria toda a estrutura da litosfera. Essa estrutura da litosfera ela é formada por rochas, e aí nós temos rocha como material heterogêneo, composto principalmente de várias fases de silicatos, que nós vimos anteriormente, e nós temos também os minerais. Qual seria o conceito de mineral? Materiais inorgânicos, ou seja, sem vida, com estrutura cristalina ordenada e composição química homogênea. Então nós temos corpo geológico, rocha e mineral pela ordem. Mineral, tá? Ele é um material inorgânico, a rocha é um agregado de um ou mais minerais e o corpo geológico é a junção de todas as rochas de uma determinada linha no planeta Terra. Vai dar origem à crosta terrestre. Na aula 3, nós falamos sobre os tipos de rochas.
as rochas magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Discutimos muito sobre o ciclo das rochas, que é o processo de transformação de uma rocha em outra. Por exemplo, a rocha magmática, ela surge a partir da solidificação do magma. O magma, uma vez solidificado, ele vai sofrer externamente intemperismo, internamente metamorfismo. Se a rocha sofrer intemperismo, ela transforma-se em rochas sedimentares. Se ela sofrer metamorfismo, ela vai transformar-se em rochas metamórficas. Lembrando, o que seriam essas transformações? Rocha magmática sofreu intemperismo, rocha sedimentar. Rocha magmática sofreu metamorfismo, rocha metamórfica. Rocha sedimentar sofreu metamorfismo, rocha metamórfica. E tanto a sedimentar como a metamórfica, pelo processo de dinâmica da Terra, em um determinado momento elas vão retornar ao manto da Terra, a partir das correntes de convecção, a partir dos movimentos convectivos, onde uma placa tectônica mergulha sobre a outra. Quando uma placa tectônica mergulhar sobre a outra, ela vai voltar ao seu status natural de magma. Ou seja, a placa, que já vai ser a crosta sólida, ela vai mergulhando no magma e vai se derretendo, transformando-se em magma mais uma vez, voltando ao seu material originário. Então, recapitulando, nós temos 3 grandes grupos de rocha: as rochas magmáticas, formadas a partir da solidificação do magma, que podem ser intrusivas ou extrusivas; as rochas sedimentares, que são formadas a partir da solidificação dos sedimentos, pela sedimentação, né? E as rochas metamórficas, que são transformadas pela temperatura e pela pressão. Tá? Essas rochas sofrem variação de temperatura e de pressão, o que as transformam em novos corpos rochosos. A nossa terceira aula, nós falamos basicamente sobre esse tipo de rocha. E aí o professor dividiu as aulas posteriores em os grupos de rocha isoladamente. Na nossa aula de número 4, o professor falou sobre as rochas magmáticas, que são as rochas que têm origem no processo de solidificação do magma. Também conhecida como rochas ígneas, de origem do fogo. As rochas magmáticas ou ígneas, elas resultam da solidificação do magma. E por isso elas são chamadas também de rochas primárias. O magma é uma mistura complexa de material rochoso fundido, tá? E que apresenta também componentes gasosos. O magma pode ser encontrado ainda como material sólido, a depender do ponto de fusão dele. Mas esse magma, ele vai dar origem aos tipos de rocha que tem no planeta. Tá? Ele é composto por vários minerais, tá? E vai dar origem a 2 grandes grupos de rochas, como nós temos aí na nossa imagem: as rochas extrusivas ou vulcânicas e as rochas intrusivas ou plutônicas. Nós vamos começar pelas intrusivas ou plutônicas. São aquelas rochas que formam-se nas profundezas da litosfera. O exemplo típico de rocha intrusiva seria o granito. O granito é uma rocha intrusiva. Ele vai ter uma cristalização mais lenta dos minerais, o que vai apresentar a ele uma estrutura mais maciça. Como ele vai esfriando lentamente, os cristais crescem bastante, podendo ser até visíveis a olho nu. Já as rochas extrusivas ou vulcânicas, elas vão se formar fora da crosta, a partir do resfriamento da lava do vulcão. Bom, esse magma ele vai ser expelido tanto pelos cones vulcânicos, pelas fissuras da Terra, né? E sua consolidação ocorre na superfície ou próxima dela. O resfriamento é rápido porque há uma mudança abrupta de temperatura. Os cristais não conseguem se expandir tanto. E aí essas rochas extrusivas, elas têm uma textura mais fina. Mesmo assim, a gente não consegue ver os cristais a olho nu. O exemplo típico de rocha ígnea extrusiva ou vulcânica é o basalto. A aula 4, nós passeamos muito sobre rochas intrusivas e extrusivas. Chegando à aula de número 5. A aula de número 5, o professor utilizou 2 tipos de rocha: as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Vamos começar pelas rochas metamórficas. Bom, elas surgem a partir do metamorfismo. O que seria esse metamorfismo? É a transformação ou modificação
das características da rocha pela submissão a pressão e temperaturas diferenciadas. Ou seja, o metamorfismo é o processo de transformação ou modificação das características de uma rocha em virtude da alta pressão e da alta temperatura. Normalmente as rochas metamórficas elas formam-se abaixo da crosta terrestre, abaixo da superfície, no interior da crosta terrestre, porque a variação de temperatura e pressão é imensa. Um exemplo típico de rocha metamórfica é o mármore, que é o calcário transformado em mármore. Nós temos vários tipos de metamorfismo. Os mais comuns são o metamorfismo regional e o metamorfismo de contato. O metamorfismo de contato é aquele onde o magma, em contato com a rocha que o envolve, a transforma em outro tipo de rocha, por conta da areola do metamorfismo, que é aquela zona de contato entre a temperatura do magma e a rocha que o circunda. Esse é o metamorfismo de contato. Já o metamorfismo regional, como o próprio nome já diz, ele acontece em determinadas regiões. Ele é altamente comum nas áreas de formação de montanhas, nos limites convergentes de placas tectônicas. Ainda na aula de número 5, nós falamos sobre rochas sedimentares, que são as rochas que surgem a partir da decomposição e cimentação de fragmentos provenientes de rochas pré-existentes. Lembrando que as rochas sedimentares elas são riquíssimas em combustíveis fósseis, porque nesse material de origem dessa rocha normalmente vem matéria orgânica. Essa matéria orgânica decomposta ela gera combustíveis fósseis. Tá? Então é bom ficar esperto. Rochas sedimentares têm combustíveis fósseis, rochas ígneas têm minérios, riqueza de minérios absurda. As rochas metamórficas, sedimentares, elas sofrem um processo de sedimentação que a gente chama de sedimentogênese, que é o processo de formação das rochas sedimentares. Sedimentogênese. A sedimentogênese é provocada também pelos intemperismos físico, químico, biológico, antropológico. Tá? Como é que consiste essa sedimentogênese? Nós vamos ter primeiro meteorização e erosão, que é o desgaste das rochas, depois o transporte e, por último, a sedimentação. No processo de meteorização, as rochas pré-existentes elas vão sofrer primeiro, elas vão rachar, tá? Depois elas vão desagregar, então elas vão ter fissuras, depois desagregar as partículas. Essas partículas serão transportadas pelo vento ou pela água da chuva, tá? A gente vai chamar de transporte, e vão ser sedimentadas em outro espaço. Elas vão ser transportadas, no outro espaço elas vão se acumulando para sofrer o processo de acimentação. Elas vão voltar a ser rochas. Por isso que o conceito é rochas que surgem a partir da fragmentação de rochas pré-existentes. O último passo da sedimentogênese é a diagênese ou litificação. O que é isso? É o processo em que os sedimentos soltos eles são consolidados agora. Eles vão ser juntados novamente por processos físicos e químicos. Os mesmos processos que separam as rochas, eles agregam no processo de diagênese ou litificação. Lembrando, no processo de diagênese, quem vai fazer esse processo de sedimentação é a água. Os sedimentos vão ficar com água nos seus interstícios. À medida que essa água vai saindo pelo processo de desidratação, aumenta a cimentação. Fica aquela colinha entre uma rocha e a outra por conta da água existente. A água sai e essas rochas vão se colando, dando origem a rochas pré-existentes. Tanto que eu trouxe o exemplo aí do Grand Canyon. Tá? Saindo da nossa aula de número 5, nós vamos agora para a aula de número 6. E aí na aula de número 6 nós vamos sair dos tipos de rocha e nós vamos diretamente para a origem ou formação do magma e as camadas, a estrutura interna da Terra, ou camadas internas da Terra, como queiram. Nessa aula nós falamos muito sobre o magma, tá? Que aí vem um conceito, né, que magma corresponde ao material subterrâneo de composição silicática ou carbonática, que entra em fusão devido à alta temperatura. Lembrando, aparece um termo chamado melt, que é considerado a parte líquida do magma, ou a parte pastosa. Entramos naquela discussão se o magma era pastoso ou líquido. Autores chamam de pastoso, outros chamam de líquido. Mas o que é mais importante é que o magma ele é o principal elemento formador do planeta Terra, ponto. Seja ele silicático ou carbonático. Lembrando
que a maioria das rochas ígneas são silicáticas, ou seja, são ricas em silício. Os carbonatitos, né, que são as rochas ígneas oriundas desse processo de carbonático, eles vão ter uma importante reserva de minerais riquíssimos em energia, como urânio, como tório, e também resistente a altas temperaturas, como o nióbio. O professor falou sobre isso na sala de aula. E a parte da estrutura interna da Terra, nós falamos muito sobre crosta, manto e núcleo, tá? Que é a subdivisão do planeta Terra. Lembrando que a crosta tem uma subdivisão continental e oceânica. O manto tem uma subdivisão superior e inferior. O núcleo tem uma subdivisão externo e interno. O professor pincelou um a um desse. Disse, inclusive, que a crosta ela se subdivide em duas, continental e oceânica, que é a primeira camada interna da Terra, que é a única completamente sólida, que é onde a vida se desenvolve. Falamos também sobre o manto, que é a porção maior do interior da Terra, formado basicamente por magma, onde se encontram a maior parte dos elementos químicos que nós conhecemos, e inclusive os que nós ainda não conhecemos, estão lá no magma. E falamos do núcleo, que é a última camada interna da Terra, dividida em duas partes, o externo pastoso e o interno sólido, o interno formado por níquel e ferro, né, desceu por conta da sua densidade, alojou-se no centro da Terra. Discutimos também sobre a possibilidade do magma sólido, que é uma nova tendência geológica aí, de que nem todo o manto é magma pastoso, nós temos que é o Milt, né? Mas nós vamos ter uma parte dele sólida, que reforça a teoria da Terra Oca. Nós discutimos isso em sala de aula. E aí nós encerramos a aula de número 6. As aulas 7, 8 e 9, nós falamos sobre a classificação das rochas ígneas. Trouxemos alguns critérios de classificação, tá? Como os critérios texturais, nós falamos da cristalinização, granulometria, homogeneidade granulométrica. Trouxemos também que as rochas ígneas são classificadas quanto à composição química, a gênese, o modo de ocorrência, a composição mineralógica quantitativa. Foi uma aula bem produtiva essa nossa aula de número 7. Na aula de número 8, nós falamos sobre outro critério, que são os critérios composicionais, índice de cor e análise modal, tá? Que são mais dois elementos que enriquecem a classificação das rochas ígneas. E no nosso penúltimo encontro, nós falamos sobre a qualificação quantitativa pela nomenclatura. Foi a parte 3 da classificação das rochas ígneas. E nessa classificação nós vimos a classificação pelo índice de cor e a classificação pela quantidade relativa, ou presença relativa, de feldespato alcalino, de quartzo. Nós falamos também do plagioclásseo, tá? Nefenina. Discutimos onde surgem essas classificações e como elas contribuíram para a evolução da petrografia. Bom, nós encerramos por aqui o nosso ciclo de aulas online, né, de petrografia, acreditando que vocês tenham gostado da nossa proposta de aulas online e esperando que nós possamos nos reencontrar muito em breve, assim que esse distanciamento social for eliminado. Fiquem com Deus e até qualquer momento.